Chegando aqui para mais uma edição do nosso programa Webinar da Indústria, esse projeto que tem o apoio e o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Hoje o meu convidado é o Matheus Orsini, ele é CEO da Vupier. A Vupier é uma empresa interessante, tem mais de 50 anos, ela começa como Colortel, para vocês terem uma ideia. A Colortel, ali no início da década de 70, nos primórdios da TV, né, Matheus? E numa época que pouca gente tinha acesso a TVs coloridas, a Colortel monta uma empresa para fazer esse serviço de locação de TVs coloridas. E agora a empresa se transformou em Vupier, e essa história toda o Matheus vai contar para a gente. Mas antes, Matheus, só uma curiosidade. Vocês ainda têm clientes com aluguel de TVs ou isso já acabou? Bom dia para você e obrigado. Bom dia, Geraldo, um prazer, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aqui hoje, mas também parabenizar pelo trabalho. Eu acho que ter o foco da indústria fora do eixo Rio-São Paulo é uma coisa que o Brasil precisa muito, porque é muita gente boa, muita empresa boa, muita riqueza sendo construída e desenvolvendo a sociedade. Então, parabéns pelo trabalho. Eu sempre fico muito feliz podendo contribuir também. Mas sim, respondendo ainda temos, porque a gente nunca vai deixar os nossos clientes na mão. Então, a empresa hoje tem clientes que estão conosco há mais de 40 anos, e esses clientes continuam e confiam na Vulp, ainda na parte da televisão, mas são só para atender os nossos clientes muito fiéis. E daqui para frente, o nosso negócio continua no foco 100% na climatização e na refrigeração. Conta para a gente, Matheus, essa evolução da empresa, essa história, desde a criação da Colortel, de uma forma bem rápida até os dias atuais, quando você chega na empresa, enfim, fala um pouco dessa linha do tempo. Perfeito. A empresa, como você disse, começou na década de 70, foi fundada por uma pessoa chamada Reinaldo, hoje é um senhor, na minha opinião, visionário. Ele foi a Paris de lua de mel, aí ele viu o negócio que você mencionou, aluguel de televisão colorida para pessoa física, Por isso que o nosso nome era Colortel, de colorido televisão. Ele retorna ao Rio de Janeiro, de onde que ele nasceu, conversa ali com alguns familiares, e junto com outras duas pessoas, ele funda a Colortel, mas somente ele à frente. Ele começa a alugar as televisões com muito sucesso para as pessoas físicas, mas também começa com ainda mais sucesso em 3 setores: hotelaria, saúde e educação. E aí você começa a imaginar o que tem num quarto de hotel, Geraldo, geralmente. Você tem, na época, a televisão, você tem um frigobar e você tem um ar-condicionado. Esses clientes que confiavam na empresa começam a falar: poxa, vocês não me ajudam também com a climatização? E a empresa falou: ajudam. E aí movem-se as décadas. Hoje nós somos um negócio 100% B2B, então 100% pessoa jurídica dos nossos clientes, são quase 2.500 clientes, e mais de 90% do meu faturamento já vem da climatização e da refrigeração, e tende a chegar a 99,999%, porque, como disse, continuaremos atendendo aqueles clientes que confiam na gente. E aí a pergunta é: o que é essa locação, vamos por assim dizer, de ar-condicionado, que, na minha opinião, é muito mais do que locação? E onde eu entro nessa história foi quando eu conheci a empresa em 2022. Eu fazia parte de um fundo de investimento, e o que era para ser um investimento se tornou uma aquisição de 100%, de tanto que eu gostei, de tanto que eu me apaixonei por esse modelo de negócio, e cá estou hoje como CEO, 2 anos depois. O que a gente faz? O que é a climatização por assinatura? Hoje o meu cliente, um hotel, um hospital, ele precisa, para viabilizar a climatização, que é a missão crítica para a operação dele, mas não é core business, não é o foco. Ele tem que estar focado em ter bons médicos, ele tem que estar focado em ter uma piscina e uma área de lazer de qualidade numa hotelaria, ele tem que estar focado no ensino dos alunos, mas ele precisa ter o ar-condicionado para operacionalizar isso. Então, você tem que ter o projeto de climatização com o engenheiro,
ele tem que comprar os equipamentos de um distribuidor, de um fabricante, ele tem que instalar esses equipamentos com uma empresa instaladora, ele tem que operar, e aí ele vai ter que ou contratar e gerir técnicos próprios, ou contratar uma empresa de manutenção. Essa empresa de manutenção, ela vai, obviamente, prestar o serviço de manutenção preventiva, mas também tem os consumíveis desse equipamento, então o filtro e o gás, e as peças desse equipamento, a placa, o compressor, o capacitor, que ao longo da vida útil tem que ser trocado. Ainda assim, ele também precisa da automação dos equipamentos, né? Então, por que o equipamento está ligado num quarto vazio, numa sala de aula vazia, afetando energia e afetando o meio ambiente? Não faz sentido. Ele precisa ter a certificação e o controle da qualidade daquele ar interior. Enfim, Geraldo, são 15 a 20 serviços em cima de um sistema de climatização, né? Especialmente equipamento, instalação, manutenção e troca de peças, e troca do equipamento eventualmente, que é uma cadeia, como eu falei, fragmentada, né? E aí, para mim, tem um problema de incentivo no modelo antigo, que é o que eu falo: quem instala não opera. Então, a qualidade da sua instalação, que vai afetar bastante a operação futura do seu equipamento, não é problema do cara que instalou. E quem opera, que vende peça. Sim. Né? Então, fica uma cadeia com incentivos não alinhados. A VUP vem e verticaliza isso. Então, o nosso cliente paga uma mensalidade fixa e nada mais. E presta atenção, fixa. Essa é a chave do negócio. Porque se eu, VUP, dono do meu ativo, maior interessado em manter aquele ativo, aquele equipamento funcionando na melhor forma possível, instala um equipamento ruim, de marca ruim, qualidade ruim, faço uma instalação mal feita e não dou um plano de manutenção, isso volta para mim em formas de chamados, então são custos para mim, em forma de troca de peças, que são custos para mim, né? E eventualmente em quebra de equipamento eu tenho que pôr um novo, porque o meu contrato com o meu cliente é garantia de disponibilidade. O equipamento tem que estar funcionando. Ponto. Perfeito. Então, esse é o que a gente faz. Essa é a alocação, mas que a gente prefere chamar de climatização por assinatura, ou como lá fora o pessoal já chama, que já é um modelo consolidado, de cooling as a service. E é um mercado que tem crescido ano a ano. E outra coisa que eu lhe pergunto, é um mercado que tem muitos competidores, outros players. Como é que vocês se situam nesse mercado hoje no Brasil? O mercado de climatização em geral, e climatização a gente falando de B2B, é um mercado de 35 bilhões entre equipamentos e serviços e peças. Ele cresce aproximadamente 6 a 7%, ele cresce 2, 3 vezes o PIB, e essa é a mesma dinâmica que a gente também observa globalmente. Mas numa fatia desse crescimento, esse crescimento é médio, ele vem do cooling as a service, da climatização por assinatura. E essa fatia cresce mais, essa fatia cresce 20% ao ano. Né? Porque as empresas já entenderam que é a melhor forma de consumir climatização. Tá? E aí, falando do nosso cenário competitivo, o mercado de climatização é extremamente fragmentado, né? Tem bastante players dentro dessa cadeia que eu te falei, mas fazendo o que a VUP faz, na escala que a VUP faz, de forma nacional, são pouquíssimos competidores, porque nem todo mundo está disposto a se colocar do mesmo lado do cliente, né? Então, hoje, em termos competitivos, no cooling as a service, na assinatura, a gente não tem um competidor igual, mas a gente tem milhares, que é o mundo antigo da climatização. Fala um pouco da estrutura de vocês, Matheus, assim, sede, quantas filiais, quantos funcionários, quantos técnicos, né, à disposição do cliente de vocês, dos clientes de vocês. Fala um pouco dessa estrutura. Perfeito. Hoje a gente tem 9 CDAs, centros de distribuição avançados, que filiais, sinônimos de filiais, e dão grandes, nas grandes capitais, pelo Sudeste e Nordeste inteiro, basicamente, e tenho 40 postos avançados. São locais de menor escala, mas que eu preciso estar a 2 horas do meu cliente. Né? E assim a gente consegue atender, por enquanto, o Brasil inteiro, e sempre crescer na medida que o meu cliente também cresce. A climatização acontece no país inteiro. Tá? Em termos de funcionários, a gente está com cerca de 470 funcionários, com bastante vagas abertas, porque a empresa cresce bastante, e cerca de 70% desse quadro são
técnicos de refrigeração, tá? De diferentes níveis, mas a gente tem toda uma capacidade de treinar os nossos colaboradores e investir nessa qualidade, que são as pessoas que fazem acontecer o nosso serviço na ponta no fim do dia. Bacana. Eu vou retomar esse ponto de mão de obra, que é bem interessante. Você falou da questão de vagas abertas, mais interessante ainda. Mas eu queria só pegar um outro gancho, é o seguinte: como é que se dá essa contratação? Me fala do passo a passo. Eu tenho uma indústria, tenho meus equipamentos, eu vou montar a minha indústria, não tenho equipamento nenhum, enfim. Vamos começar do zero, né? Eu contrato vocês. Como é que se dá todo esse processo, né? Vocês vão lá na empresa, faz uma auditoria, faz uma consultoria, conta esse passo a passo. Tá, você foi direto ao ponto, percebeu bem como que são as duas formas de contratação. Tem a forma de contratação que a gente chama de expansão. Então, a sua indústria está subindo um galpão novo. Esse galpão, você sabe que ele vai ter uma área administrativa, que precisa ser climatizada, ou mesmo hoje é impossível, inviável, também na área de chão de fábrica, não ser climatizado. E você não sabe muito bem o que fazer, como fazer, você tem N cotações, você não sabe qual o melhor, como, qual instalar, que horas, etc. Então, é hora que a VUP te agrega bastante de uma maneira consultiva. Porque, veja bem, eu não tenho um interesse em te vender mais equipamentos do que você precisa, porque o meu negócio, a medida de rentabilidade dele, não é essa, é por equipamento, né? Então, não necessariamente ter mais muda. Então, a gente entra, faz o projeto, se assim você desejar, orça o projeto, modela o projeto. O que é modelar o projeto? Você precisa ter a confiança de que tudo isso que eu te falei, que eu tenho certeza que na sua cabeça você fala, putz, faz muito sentido, vai me agregar valor, mas se a conta fecha, né? Que é a pergunta que todo mundo sempre me faz. E a gente modela, portanto. Então, eu coloco todos esses gastos que você teria, né, para projeto, comprar equipamento, entregar equipamento, instalar equipamento, operar equipamento, versus a minha mensalidade. E isso gera uma redução média de até 40%, 45% para você. Você comprova essa redução, a gente compra os equipamentos, instala e mantém ao longo de um contrato que pode variar de 3, 5, 7 anos, depende bastante da negociação ali com o cliente, o que faz sentido para ele ou não. Mas o outro modelo que você falou é quando a indústria já existe e você já está com um problema. Ou que você ainda não tem a climatização, ou que você já está no ciclo vicioso da indústria, que eu acredito que exista. Né? Então, o que eu faço nesse sentido? Você está cheio de problemas. Você está pensando em fazer equipamentos em estoque. Você não sabe mais como achar um prestador de serviço de manutenção que feche o seu problema. Eu venho e compro o seu parque, Geraldo. Então, o meu cliente vende para mim o parque dele, é como uma espécie de refinanciamento de um gasto que ele já teve lá no passado. A VUP traz esses equipamentos para dentro de casa e a gente coloca novos, porque é do nosso interesse ter equipamentos novos. Porque equipamentos antigos, naturalmente, vão dar mais chamadas. Lembra do que eu falei no início? Chamado é custo. Então, eu tenho interesse em renovar o seu parque para manter a qualidade da climatização sempre bastante alta e também aí volta para o ciclo de contrato. Tem um passo a passo no meio do caminho, que é a visita técnica. A gente avalia, inventaria para os nossos clientes, que eles sabem, nem sempre eles sabem, né? Mas, de novo, tem que ter a modelagem para confirmar o gasto, e aqui a gente tem bastante confiança que sempre vai estar perto dessa casa aí. Oh, perfeito. Quais são os principais segmentos de atuação de vocês? Quais são os seus principais clientes, os setores? E me fala também, assim, quantos equipamentos hoje vocês têm locados, enfim, o que é que pensa aí para o futuro, o que é que pensa em termos de crescimento de ativo para os próximos anos? Legal. Em termos de, vou fazer de trás para frente, a empresa cresce hoje 50% ao ano, né? A climatização deixou de ser um tema secundário e é tema hoje de qualquer gestor. Como eu gosto de brincar, a gente fala aí toda vez na TV, a nona onda de calor está por chegar. Eu falo, não é nem mais nona, não é nem mais onda. É calor, é tema sério, é tema que afeta qualidade de vida, afeta produtividade, afeta aprendizado, afeta uma série de coisas. Então, com isso, a gente está presente hoje em 98% dos setores da economia. Veja bem, 98% dos setores da economia, porque é inviável, não é mais
postergável a climatização. Mas, obviamente, no entanto, a empresa tem um histórico, como eu expliquei, na hotelaria, na saúde e na educação. Esses players hoje representam cerca de 40% do meu faturamento. A gente tem outros cerca de 15% nas indústrias, a gente tem mais uns 10% no varejo. A indústria hoje é onde a gente mais cresce. Tá? Por quê? Qual que é a nossa análise? É um setor que há poucos anos realmente viu a necessidade, sentiu a necessidade, mas mais do que isso, é um setor tão complexo que, de fato, ele não tem que estar pensando em climatização. Uhum. Ele tem que estar pensando nos seus inputs fabris, nas suas questões tributárias, nas suas questões de exportação e importação, nas suas questões cambiais. Ele não pode perder um minuto do tempo dele com a climatização. E ele, na hora que entende isso, ele vê o valor que ele está agregando. Verdade. Bacana. Eu estou conversando com o Matheus Orsini, ele é CEO da Rupier. Matheus, me conte uma outra coisa. Os equipamentos, né, que vocês, né, compram da indústria, né, esses equipamentos que vocês locam, são equipamentos nacionais. Uma outra curiosidade, a indústria nacional, onde você compra, está atendendo a demanda de vocês? O mercado está funcionando bem, está bem regulado? Como é que está esse processo? Legal. A indústria de climatização no Brasil, ela está concentrada hoje ainda na Zona Franca. Hoje a gente tem cerca aí de 10 grandes marcas, por assim dizer, que disputam a fatia de mercado. Dessas tem uma genuinamente brasileira, mas que, obviamente, monta lá. Todas as outras são multinacionais, mas há bastante anos e décadas no país, com gestão brasileira, e entende sim o mercado brasileiro. A gente pode considerar, na minha opinião, ativos brasileiros, né? Forças brasileiras. O setor, a indústria, aprendeu nos últimos 5 anos, a duras penas, infelizmente, que ela precisa desconcentrar um pouco da Zona Franca, né? A gente tem um problema de desabastecimento quando tem seca e o rio desce. Então, isso acontece todo ano, um cenário inflacionário acima da média por ar-condicionado, que está junto com essa demanda reprimida que acontecia nas últimas décadas. Mas em termos, portanto, então é um mercado com players sólidos, profissionais, extremamente competentes. Acontece hoje um movimento de descentralização geográfica da cadeia de suprimentos, mas que é natural, na minha opinião, é uma questão de ajuste. Você tem uma questão de maior demanda do que oferta, e o setor está se adequando. Em termos regulatórios, já é um setor bastante estável. Né? Há muitos anos é um setor bastante estável, então a gente não tem hoje nenhum grande discussão, ou como o Congresso pode dizer, nenhum grande jabuti a se resolver no setor, na minha opinião. É um setor competitivo, boas pessoas, que se transforma, portanto, né, em melhor qualidade de equipamento para as pessoas. Ponto, que é isso que importa. Perfeito. Eu queria retomar aquela questão da mão de obra que você tocou há minutos atrás. Como é que está esse mercado, né? Você tem profissionais no mercado, está faltando, não está? Reforça de novo essa questão da necessidade de treinamento, né? Enfim, vocês estão contratando, como é que uma pessoa, né, que tem interesse, que tem um curso lá de técnico em refrigeração, pode, de alguma forma, fazer um cadastro, enfim. Conta um pouco dessa parte para a gente. Muito bom, muito legal, porque essa é a parte que mais me empolga no nosso negócio. Hoje, no Brasil, são aproximadamente quase 100 mil técnicos de refrigeração registrados. A gente sabe que o Brasil nem sempre possui todos os seus profissionais registrados, então esse número tende a ser maior se a gente aplicar as taxas da indústria de informalidade, né? Esse é o primeiro ponto. Mas, ainda assim, existem muitos excelentes profissionais que foram, ao longo da sua vida, aprimorando as suas capacidades, são extremamente capazes, né? Então, o que eu quero mostrar aqui com essa frase hoje a VUP contrata profissionais que tenham somente um conhecimento básico de refrigeração, eles entram como auxiliares, né? E eles aprendem, a gente os desenvolve. A gente acredita que é o nosso papel social, né? O setor de climatização, os equipamentos de climatização, a gente tem dos mais simples, como aqueles que temos nas nossas casas,
extremamente complexos, né? Sistemas que exigem partes, inclusive eletroeletrônicas, mecânicas, etc. Então, a forma que a VUP trabalha é com uma jornada do colaborador. Ele pode entrar já muito bem preparado, mas ele também pode entrar e a gente forma este profissional com bastante orgulho. Esse profissional continua conosco, né? A empresa tem 50 anos, temos profissionais por décadas conosco, mas muitas vezes ele também parte para brilhar voo solo. E a gente tem muito orgulho disso, né? Então, como a gente vê a mão de obra? A mão de obra no Brasil, de forma, a mão de obra industrial, como eu me classifico, ela é uma dificuldade, né? Ela é um gargalo, sim. Não podemos tapar o sol com a peneira, mas o setor de climatização cresce tanto globalmente que a gente acha que cada vez mais teremos técnicos bons, bem profissionais, queremos ser protagonistas nessa história. A minha brincadeira, Geraldo, que eu falo com os nossos colaboradores, é sempre que há 5 anos atrás a profissão que bombava, né, ali pré-pandemia, pandemia, era de programador. Sim. Hoje, 5 anos depois, existe um risco de disrupção nessa profissão via inteligência artificial. Mas eu pergunto para os colaboradores, qual o risco de disrupção da sua profissão, da sua habilidade? É muito baixo. O princípio de ar-condicionado, que opera sobre o princípio da termodinâmica, ele foi fundado lá por William Carrier, né? Formulado há mais de 150 anos. E é o mesmo, e continuará sendo o mesmo. É uma questão da natureza física. Os equipamentos vão aprimorar, vão ser mais eficientes, vão embarcar mais tecnologia, mas sempre será necessário esse conhecimento. E, com os momentos que a gente vive de calor e a tendência global, este profissional terá cada vez mais valor no mercado. E a gente, novamente, vai ser e é protagonista nesse cenário. Perfeito. Voltando, e tem vaga em aberto na empresa aí, né? Quem quiser. Vagas abertas, excelente ponto, obrigado. Brasil inteiro. Temos vagas abertas em todo o Brasil, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, obviamente. É um dos lugares, inclusive, que mais tem um gap, né? uma falta de climatização. Pode nos procurar através do LinkedIn ou através do nosso e-mail recrutamento@vupa.com.br. Né? Temos muito interesse em ajudar as pessoas a construir as suas carreiras. Eu garanto que a carreira na climatização vai acontecer em 5 anos o que não aconteceu em 50. Perfeito, bacana. Você até falou na sua resposta aí da questão do Nordeste, né, que ainda tem muito a crescer, né? Fala um pouquinho dessa região, como é que vocês estão observando, analisando, projetando aí para os próximos anos, especificamente em relação à Bahia também, né? Claro. Vocês enxergam aqui o Nordeste? Nós estamos presentes na Bahia há 35 anos. Temos uma equipe extraordinária, operacionalmente apresenta os melhores índices para a gente, né? Então, sempre foi e continua sendo chave. O Nordeste é cerca de 40% do nosso faturamento hoje. E a gente enxerga isso aumentando. Né? Por quê? Além, obviamente, de ser uma região mais quente ao longo do ano inteiro, né? Que exige uma demanda por climatização maior ao longo do ano inteiro, ela ainda tem um gap de infraestrutura que vem se fechando ano após ano. Né? Então, historicamente, aquela história da mão de obra nordestina vir para o Sudeste, para trabalhar no Sudeste, produzir no Sudeste, somente na hora de aposentar, voltar para as suas terras natais, isso acabou. E que bom que acabou. Né? Então, a gente tem cada vez mais hotéis, mais indústrias, mais hospitais que vão exigir. Então, o Nordeste está no foco do nosso crescimento. Perfeito. Estamos chegando quase no finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria que você fizesse um balanço de 2025, assim, desse uma geral de como foi o ano para vocês, e já projetasse, Matheus, 2026, né? 2026 é ano de eleição, de Copa do Mundo, enfim, de economia aquecida, né? Projeção é de que a gente tenha um crescimento no ano que vem. Como é que vocês já estão aí projetando 2026 aí nesse mercado? Legal. 2025 ainda não acabou, temos mais 45 dias, mas o nosso negócio é 24/7.
Então, dia 31 estaremos operando, dia 1º estaremos operando. O meu cliente não pode ficar na mão na noite de ano novo dele. Então, foi um ano muito bom. Como eu falei, crescemos aí cerca de 50%. É o que a empresa vem entregando ano após ano, e é o que a gente pretende continuar entregando no ano que vem. O ano de eleição tende a causar na sociedade discussões, mas eu acredito que a nossa força, somos 220 milhões, né? A nossa força, com ou sem eleição, ela vai acontecer, ela vai continuar, e no setor de climatização também. Então, a gente continua mantendo uma projeção de forte para 2026. Em termos de números, a gente ainda está fechando o planejamento do ano que vem, mas a certeza é de continuar cada vez mais crescendo, com novos clientes, novos funcionários, novos equipamentos, novas tecnologias. Perfeito. Investimento, vocês falam de valor de investimento assim projetado para o ano? Quanto é que vocês investem anualmente? A gente já está fechando esse número, né? Sim. Eu posso te dizer que o nosso tamanho hoje já é na casa dos milhões em equipamentos, mas o número certeiro, para eu não te passar o número errado, eu não consigo te dar, porque eu estou fechando no planejamento, junto do nosso conselho de administração e o nosso time. Perfeito. Matheus Orsini, CEO da Rupier. Obrigado, Matheus. Boa conversa, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço, Geraldo, novamente. Parabéns. Parabéns por puxar a bandeira da indústria cada vez mais, e fico muito feliz de ser a voz da indústria Nordeste e Bahia. Obrigado pelo convite. E se estiver em Salvador, eu te chamo para a gente tomar um café, você conhecer nossas instalações e nosso time. Perfeito. Obrigado. Terminando aqui mais uma edição do nosso webinar da indústria, agradecendo mais uma vez a FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, que apoia e patrocina o webinar da indústria. Até uma próxima.